De volta com Memórias do Poder Legislativo. A nossa entrevista hoje é com um homem que está me contando muita coisa interessante, um médico que já foi vereador, deputado federal, deputado estadual, cheio de ideia que, como a gente abriu, na época foi considerada maluca e hoje é política pública, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente... importante isso, né? Pois é. Eu acho que alguém tem que ousar. José de Castro Coimbra. Aliás, a gente esqueceu de contar que essa cirurgia proposta pelo senhor lá atrás, hoje a cirurgia de mudança de sexo faz parte do Sistema Único de Saúde, é isso? Inicialmente, os conselhos tiraram, vamos dizer, a penalidade ética e, aos poucos, o próprio SUS viu que é uma necessidade, porque viver com o sexo que você abomina é terrível. Terrível. Eu convivi muito com esse pessoal, hospedei-os no meu apartamento em Brasília, conversamos muito e por isso eu mergulhei na campanha. Bom, o senhor levantou essas bandeiras complicadas, né, de ser levantadas na época, mas o senhor também escreveu poesia lá em Brasília. Poxa, eu estou com uma delas aqui na mão, mas eu vou pedir para o senhor contar a história dessa poesia sobre a anistia, mas eu queria que o senhor lesse também, eu acho que é mais bonito. Conta pra gente. Na realidade, o deputado Valdir Walter, que era vice-líder do PMDB, eu fui eleito deputado federal pelo PMDB, o deputado Valdir Walter fazia um discurso sobre a anistia, dia da anistia, né? E no dia 18 de abril de 79, eu tinha assumido fazia 3 meses. E me entusiasmei e falei assim, vou escrever um soneto aqui, quem sabe eu possa fazer uma parte sob a forma de soneto. Pediu a parte, o Valdir era um gentleman, né? E me deu a parte e eu fiz que eu vou ler esse texto. Anistia brasileira, estendida num gesto de rotina, paira solta no ar a mão do Figueiredo. Porque o Figueiredo estava toda hora dizendo que ele estava estendendo a mão para a oposição e ninguém segurava a mão dele, não sei o que e tal. Então, estendida num gesto de rotina, paira solta no ar a mão do Figueiredo. Mão de SNI, ó triste sina, pouca esperança desperta, mete medo. Não basta um gesto vago, uma promessa, um juramento sem cheiro de verdade. Este Brasil sofrido já tem pressa, há um clamor no ar por liberdade. Ele falava muito que os abutres, que não deixavam ele fazer, então eu disse assim, rompa o cerco de abutres, presidente, faça deste país democracia, escreva o seu nome independente, com uma palavra só, ei-la, anistia. Ampla, irrestrita, total, bem brasileira, capaz de unir num abraço só a pátria inteira. Arrasou! Muito linda, parabéns! Como é bom falar essa palavra, anistia, liberdade. Pois é. O senhor se emociona ainda? Ainda, é lógico, né? A gente... Eu fui médico militar. Sou médico da reserva, e eu lamentei demais o envolvimento de uma parte de militares nesta situação que aconteceu porque eu vi, né? Ninguém me contou, eu nunca fui torturado, nunca fui preso, nada, até abusei um pouco, nem vou contar os casos, mas até abusei um pouco, poderia até ter sido preso, por menos outros colegas foram, mas foi um desvio de conduta muito grande. Eu acho que não precisava disso. Vamos chamar de revolução no começo, teve o apoio da sociedade, que criaram uma situação psicológica de que o comunismo estava chegando no Brasil e nós não podíamos aceitar isso, mas depois a perseguição, as torturas, essa coisa... mancharam aquilo que poderia ter sido até um tipo de solução. São manchas que a Comissão Nacional da Verdade tenta lembrar a todo custo agora para a sociedade. Sem dúvida. Bom, aí depois de Brasília, de 2 mandatos, o senhor veio para cá. Agora vamos começar a falar daqui da Assembleia, poxa.
Como é que foi essa chegada? Pois é, eu não quis ser candidato à reeleição lá em Brasília, porque eu tenho 4 filhos e estava exatamente na época dos meus filhos entrarem em faculdade e o que a gente gastava era muito, e o que eu ganhava lá não dava. E como na época eu tinha uma clínica muito grande, aquela clínica me permitiria cuidar da minha família como eu gostaria de cuidar. E fiquei fora, mas depois de 4 anos, precisava de um candidato e lá vão atrás de mim. De novo. Aí eu impus, falei, só se for estadual, porque como estadual eu podia pelo menos pertinho. De manhã operar, ia no hospital, operava e vinha para cá, consegui contemporizar. Mas, quando eu fui eleito deputado estadual, os colegas de bancada também, né, como sempre generosos, indicaram meu nome para ser secretário representando a bancada e eu fui secretário de administração nos 2 primeiros anos de mandato. Depois eu quis vir do governador Orestes Quércia. E aí foi uma experiência, então, no Executivo. No Executivo. Interessante. E dá para fazer medicina no atacado, no Executivo? Dá, claro que dá, Nossa Senhora. O governador Orestes Quércia foi quem criou o CDHU. O CDHU dá qualidade de vida, moradia. Moradia é saúde, não é? Foi quem primeiro, assim, começou a pensar nos que não tinham teto. E quantas milhares de casas que estão hoje aí construídas pelo CDHU. E as políticas públicas de saúde aqui no Estado? Como é que estavam? O que foi possível fazer, deputado? Não, eu não era ligado à saúde, eu era administração, né? Mas eu acho o seguinte, eu tenho dito e vou dar aqui um diagnóstico, nós precisamos construir no Brasil hospitais de retaguarda. 30% dos leitos dos grandes hospitais brasileiros estão sendo ocupados por idosos que já não terão cura. Eles vão ser assistidos e tratados, mas poderiam estar no hospital de menor complexidade. Ao invés de construir hospitais novos, construamos hospitais de retaguarda, onde aqueles que já não serão curados poderão ser assistidos e nós vamos abrir muitas vagas nos hospitais de ponta. Essa é a minha E hoje falta de leito é uma questão gravíssima nas cidades, né? Principalmente nas pequenininhas, né? Tá. O diagnóstico do Estado naquela época, isso já tinha, então, esse problema na época que o senhor estava aqui? Não quando o senhor estava como secretário, mas quando o senhor estava como deputado. Veja bem, o aumento da longevidade, porque no Brasil a gente não pode falar de aumento da longevidade, nós temos que falar de revolução de longevidade, porque aconteceu muito depressa. Aconteceu muito depressa, muita gente está vivendo muito, é bom, mas cria um problema na área da saúde, porque não há dúvida nenhuma, todo mundo sabe. Nos últimos 2 anos de vida se gasta tanto quanto se gastou até ali com saúde, nos últimos 2 anos de vida de cada um de nós. Então, nós precisamos construir hospitais de retaguarda. Governador Alckmin, ao invés de construir um grande hospital de ponta, vamos construir hospital de retaguarda que vai esvaziar 30% dos leitos dos hospitais de ponta que nós temos. E a experiência na Constituinte, como é que foi? Foi muito boa, né? Porque, veja bem, eu tenho muita ligação, porque é saúde, com o saneamento. E nós conseguimos alguns progressos na Constituinte em relação a saneamento, pelo menos no papel. Infelizmente, na prática, nós ainda temos hoje uma companhia estadual que eu tenho sempre criticado muito, né? E estou com a razão, porque está provado aí que se a Sabesp não tivesse inventado de distribuir dividendos na Bolsa de Nova York, se tivesse ficado com aquele dinheiro para aplicar aqui... Essa é a maior crítica hoje, né? Essa crítica eu estou fazendo há 10 anos. Estou fazendo há 10 anos, gente. Tá? Que a Sabesp teria virado um banco ali de investimento. Como é que você vai distribuir lucro
se você não fez o dever de casa. Cansei de falar isso. Resultado é essa correria que está aí, essa improvisação e coisas parecidas. Essa crise hídrica que a crise a hídrica, cidade vive. A região toda, né? Eu fiz um artigo outro dia que eu até dizia para o governador, governador, pode faltar água até para fabricar lágrima para chorar. Tamanha a situação. Tamanha a situação. Quer dizer, aqui, quando o senhor olha para trás, para a Constituinte, o senhor tem boas lembranças também, né? O senhor foi da Comissão da Ordem Econômica e Social, suplente das comissões dos municípios e regiões metropolitanas e de sistematização também. Foi um período que a gente trabalhou muito, claro, nós tínhamos um parâmetro, nós não podíamos... Era uma loucura esse trabalho, né? Não podíamos extrapolar o que a Constituição Federal tinha colocado como bases, né? Mas mesmo assim deu para a gente fazer um trabalho muito bom e eu acredito que todos nós que participamos, né, dessa Constituinte temos recordações muito boas. Algumas das nossas sugestões não puderam ser incluídas, até porque Constituição, quanto mais enxuta, melhor, né? Você não pode transformar a Constituição num livro de leis, mas num livro onde parâmetros sejam colocados. Conseguimos colocar 30% para a educação. Tá? Então, eu, defensor ferrenho de saúde, defensor ferrenho de educação, fiquei bem satisfeito de ver que nós carimbamos um dinheiro para a educação e que nós colocamos bastante coisa que devesse ser seguida para que a gente tivesse um saneamento melhor. E esse livro aqui, que ficou esquecido aqui? Está acabando o nosso tempo, vamos contar dele. Olha, gente, existe um crime sendo perpetrado que é o tal do alimento transgênico. Eu sou testemunha viva disso. Aconselho a todo mundo que tenha vontade de emagrecer. Diz que toda mulher brasileira gostaria de emagrecer 2 quilos, ou quase toda. Gostaria, ou quase até toda, mais. Quase toda, até mais. Pois bem, então eu aconselho que vocês leiam esse livro chamado Barriga de Trigo, porque o trigo de hoje só tem o nome. O trigo antigo acabou em 1955, quando começaram a fazer transgenia nas sementes e hoje o trigo moderno tem 10 vezes mais glúten do que tinha em 1955. Ai, deputado, mas um pãozinho, olha aqui, nada com de vez em quando, depois que você perdeu os 2 quilos, você emagreceu os 2 quilos, você pode comer. Aí pode comer o pãozinho, macarrão. De vez em quando, de vez em quando. De vez em quando. Bom, falando em barriga, reclamar de barriga cheia, o senhor não pode, então, porque o que me pareceu nessa entrevista é que o senhor sempre tentou meio que escapar da política e alguém ia lá, te resgatava. Não, agora vamos ser candidato aqui, agora vamos voltar. Pois é, foi mais ou menos isso? Inclusive em 74, eu fui eleito em 78. Em 74, o meu nome foi para o Diretório Nacional do PMDB, foi aprovado e depois, para eu sair, para entrar o outro, foi uma complicação. Nós tivemos até que fazer uma maracutaia. Que maracutaia, pode contar? Pode confessar agora? Pode, porque tinha que fazer uma assembleia dos delegados e não foi possível isso, porque foi na última hora, tiraram o meu nome para colocar o nome do outro companheiro lá de São José dos Campos, que foi eleito até em 74. Mas eu não podia sair naquela hora, né? Com família grande, filhos em escola e tal, não dava para sair. E tudo valeu a pena? Demais. Eu não tenho nada que reclamar da minha vida. Tá vendo? Não pode reclamar de barriga cheia. Na isso que eu minha falei. vida sempre as coisas aconteceram. O acaso é um aliado meu sorte, terrível. E sorte. O acaso é um aliado meu terrível. Acaso, sorte e determinação. Quando eu nasci, todo mundo me deu como morto. Fui colocado num cantinho lá, porque a minha mãe estava passando muito mal, com hemorragia e tal, foi atender a minha mãe. Até que a minha avó resolveu dar uma de chupar o meu nariz. Chupou o nariz para desentupir, e começou a ver que eu estava ficando mais vermelhinho, que estava roxo. Voltou. E eu estou aqui.
Que bom que o senhor está aqui. Obrigada pela entrevista. Um abraço. Obrigada por todas essas histórias. Parabéns por todas essas leis que se tornaram políticas públicas. E eu agradeço muito essa oportunidade aqui da gente poder estar recebendo esse apoio da nossa associação de parlamentares. E resgatando essa história toda. A única coisa que eu não gostei foi de não poder comer o pãozinho, né, que o senhor falou, mas tudo bem. Tá. Vamos pensar. Obrigada. Um abraço. É isso, Memórias fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.